O cara falou que ele queimou 14,7 gramas de um certo composto orgânico CXHY. Ele veio. Combustão é a reação com O2, certo? E como produtos ele coletou CO2 e água. Porém, essa equação ela não está balanceada, certo? Então, por exemplo, para que aqui eu tenha x, 1 vezes x aqui, ó, aqui eu teria que ter x, para fazer o x vezes 1. Deixa eu diminuir essa flechinha aqui e colocar o x um pouco maior. Ó, esse x que está aqui no pezinho do cara, ele vai aqui na frente desse cara. O y que está no pezinho desse cara, vai na frente desse cara aqui, ó. Ok? E o mais legal foi que ele comentou o seguinte, que esse composto, ele tem 8 litros, queima 14,7 gramas a 1 atm 300 Kelvin. Aqui tem duas maneiras de fazer, pessoal. Eu vou optar pela mais longa, porém eu considero a mais assertiva, vamos colocar assim. Tá? Olha só, ele formou aproximadamente 24 gramas de água e 44 gramas de CO2. Ó, 44 gramas de CO2 e 24 gramas de água. E aqui o cara queimou 14,7 gramas desse cara aqui. Ah, vai entrar estequiometria? Não necessariamente, tá? Vamos lá. Olha só. O que eu posso fazer? Ele deu as condições do experimento. Vou anotar aqui no cantinho. A temperatura é de 300 Kelvin. A pressão era de 1 atm. E o R 0,08. E aí, a unidade dele. Eu vou tentar fazer de um terceiro jeito. Vamos ver se eu consigo. Quer ver, ó? Nós sabemos que a queima de 14,7 gramas desse cara originou 44 gramas desse e 24 desse. O que eu vou tentar fazer? A gente tem aí, nas alternativas, uma série de fórmulas C2H6, C4H8, C4H10, alguma coisa do tipo. Certo? O que eu penso? Se nós soubermos qual é a fórmula, ou a massa, perdão, da fórmula, a massa molecular, a gente consegue, por meio do cálculo da massa molar, dessas substâncias, encontrar a que a gente vai calcular aqui. Quer ver? Ó? Se eu fizer P vezes V é igual a M sobre mão vezes R vezes T, eu vou ter aqui, ó, pressão vezes o volume, ele deu também que é de 8 litros, não é isso? Deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso. 8 litros. Então, ele deu um volume de 8 litros, ó. Então, P vezes 8 é igual a 14,7 sobre M. É esse M que eu vou calcular, a massa da minha molécula toda, vezes 0,08 vezes 300. E a pressão, desculpa, gente, é 1. Aqui, ó, 1 atm. Então, esse M vai subir aqui e o 8 vai passar dividindo, ok? Vamos ver se dá certo esse jeito aqui. Então, eu tenho 24 vezes 14,7 dividido por 8. Isso aqui vai dar aproximadamente 44 gramas por mol. Calma aí, não anota ainda. Certo? Eu vou ver se desse jeito eu conseguir sanar o problema todo. Aqui. Sim, consegui sanar o problema. Agora, o que vocês vão fazer? Isso aqui dá 44,1, certo? Que a gente aproximou para 44. Se vocês pegarem aí, esse composto aqui, ó, se eu não me engano é a letra C, o que vocês vão fazer aqui? O carbono vale 12, não vale?
A gente tem que achar a massa de todas as moléculas. Tá? Aí aqui vai dar 36. O H vale 1 vezes 8, 8. E a soma dos dois, 44 gramas por mol. Então, olha só. O recurso que eu utilizei foi sair pela massa molar para poder chegar na massa da molécula, de uma molécula, só que em grama por mol, certo? E depois eu só acho as massas de todas elas e é um método rápido. Pelo outro método, o que eu iria fazer? Tá? Que eu havia pensado. Eu ia falar umas coisas para vocês aqui, mas vocês não aprenderam ainda, então não ia adiantar, que era a segunda coisa que eu tinha pensado. Mas a primeira, eu ia calcular aqui, ó, tem 1 mol desse cara e aqui 1,5 mol desse cara. Mas não pode ter 1,5. Então, o que a gente ia fazer aqui? Ao invés de 1,5, eu ia multiplicar esse cara por 2. Aqui ia ficar 3, certo? E aqui ia ficar 2. 2 aqui, 3 aqui. Certo? E aí nós iríamos fazer, aí teríamos que achar a massa de 1 mol. Então, eu produzi essa quantidade em mol para a queima desse cara aqui. Certo? Para 17, alguma coisa lá. Aí para 1 mol, X. Ok? Professor, Pode falar. nesse caso, desse exercício, a gente tem que lembrar alguns valores molares da tabela periódica, né? Porque ele não está dando o Nesse, valor da massa molar do carbono e do hidrogênio. então, nesse caso, a tabela periódica, o cara está na prova. Ah, tá. Tá? Fica tranquilo. Se o cara ele não dá para vocês algum dado no exercício, ele dá a tabela periódica na prova. Ok? Aqui, vamos ver aqui. É isso aí. Vamos ver se agora eu só vou fazer a prova aqui desse cara. Deixa eu só fazer um negócio aqui. É isso aí mesmo. Tirei a prova aqui e realmente é essa aqui, ó. C3H8 é o cara que ele está pedindo para a gente. Tá bom? Essa é uma saída rápida, ó. Uma continha só, você já resolveu o exercício. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo. Acho que é o último, né? É. O gás hélio utilizado para encher balões e bexigas, utilizado em eventos comemorativos e em festas infantis, perdão, ele é usado para isso. Esse gás pode ser comercializado em cilindros, cujo conteúdo apresenta pressão de 150 bar a 300 Kelvin. Então, olha só. A pressão é de 150 bar. Isso aqui é aproximadamente 150 atm. Um bar é praticamente um atm, tá certo? Aproximado. Considerando que um bar é um atm e que a massa do gás hélio no cilindro é de 170 gramas. 170 gramas. Massa do hélio. Massa molar do hélio, 4 gramas por mol. Ah, 150 bar, 300 Kelvin, temperatura 300 Kelvin. Já passou em Kelvin, que é para vocês não precisarem fazer a transformação.
Ele pede o volume de gás hélio contido em um cilindro. Desses que fazem que enchem balões de festa. Ok. Mais uma vez, ó. P vezes V é igual a M sobre E' vezes R vezes T. Pressão, 150. Volume é o que a gente quer. Massa do hélio lá dentro, 170 gramas. Massa molar do hélio, 4. R, ele não deu, mas como a pressão está em ATM, o que nós vamos usar? 0,082 ATM, litro, mol, menos 1, Kelvin, menos 1, ó, vezes 300. E agora é só fazer a continha. Onde que eu pus isso aqui? Então, nós temos 170 dividido por 4, vezes 0,082, vezes 300, dividido por 150. Isso aqui vai dar 6,97 litros. Aproximadamente 7 litros. Ok? Tudo bem, pessoal? Bastante tranquilo também, certo? Então, ó, pode apagar ou tem alguém anotando? Vocês estão dando print da tela? Pode apagar? Professor, Pode falar. dá para você falar assim para mim de uma forma mais, assim, mais por cima de como é que resolve a fórmula, essa última fórmula que a gente fez? Você vai fazer 170 dividido por 4. Resultado vezes 0,082. O resultado vezes 300. E esse resultado de toda essa conta dividido por 150. Então, você vai fazer esse dividido por esse, vezes esse, vezes esse. O resultado divide por esse. Faço isso aqui dividindo. Bem? Ok? Ok. Então, agora, povo, nós vamos para um reino um pouquinho diferente. Não tão diferente. Vê, ó. Pessoal, nós vamos agora para as misturas gasosas. Agora é o seguinte, só um minutinho, pessoal, só um pouquinho. Vamos lá. Então, eu vou agora fazer um esboço aqui para vocês de uma hipótese. O que a gente estava fazendo? Eu fiz um adiantamentozinho disso para vocês verem o confinamento de mais de um gás no mesmo recipiente, que foi aquele do oxigênio, que ele borbulhou na água, e eu expliquei que a água ela é um filme, a bolha ela é um filme de água com gás dentro. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, colocar dentro de um mesmo recipiente 3 gases diferentes. Ó. Essas linhas aqui, ó, indicam o movimento que as partículas estão fazendo. Então, eu vou chamar esse cara aqui de gás A. E vou chamar um outro gás aqui, não vou colocar 3, não. Vou colocar 2 só. Porque facilita bem a nossa vida. E dá para enxergar também. Ó, e o gás B. Pronto, 2 gases já está de bom tamanho. Seguinte, gente. Se eu colocar 1 milhão de gases... Espera aí que alguém perguntou um negócio no chat aqui.
Ok. Quando usar a equação geral dos gases ou quando usar a de Clapeyron. Se você notou, ele não falou assim, a temperatura constante. Ele deu a temperatura. Ó, é essa temperatura, 300 Kelvin. Ele não falou a pressão constante. Ele falou, ó, isso aqui foi a 1 atm. E uma coisa que é característica da equação de Clapeyron. Ou ele dá o número de mol, ou ele dá a massa, ou ele pede a massa molar ou o número de mol. Se vocês repararam nos exercícios que eu coloquei, ele envolveu quantidades diferentes, certo? Porque assim, a diferença de uma para outra, da transformação gasosa ou da equação geral dos gases para a equação de Clapeyron, é que na equação de Clapeyron você trabalha com a quantidade do gás. Lá na equação geral dos gases, não. Ela simplesmente é a mesma. Você só vai apertar, esticar, esquentar, esfriar e ver o que acontece com ela. Então, sempre a quantidade de gás é fixa. Então, você não vai ouvir falar 4,5 mol de um gás foi colocado num recipiente de 5 litros e transferido para um recipiente de 10 litros a temperatura constante. Se ele fizer isso, é para embolar a sua cabeça. Certo? Mas pensa assim, por exemplo, tem 4,5 mol de um gás no recipiente. Se eu for passar esse gás para outro recipiente, eu passei os mesmos 4,5 mol. Ou seja, a quantidade não mudou. E se a quantidade não mudou, eu tenho uma transformação gasosa apenas. Eu só coloquei o cara num novo volume, ou na mesma temperatura, ou numa nova pressão, ou num novo volume, ou numa nova temperatura. Aí depende do que o cara vai induzir. Certo? Só que aqui, de nada. Só que nesse caso aqui, da equação de Clapeyron, a quantidade dele vai variar. Certo? Tipo o último que nós vimos. Ó, o cara fez a queima de 14,7 gramas de um cara, achou 44 do outro e 24 do outro. Opa, pera um pouquinho. O cara está usando aquela quantidade. Certo? Ele está variando aquilo, ele está alterando a característica, a massa, o número de mol no sistema. Ok? Isso porque nós não vimos o oxigênio. Eu nem cheguei a balancear o oxigênio que não ia precisar. Foi só para vocês entenderem ali, porque eu ia calcular o número de mol X, o número de mol Y, ia multiplicar por um fator que é para todos eles virarem um número inteiro, ou bem próximo ao número inteiro, para depois multiplicar a equação inteira e achar a fórmula. Só aí a gente já perdeu o tempo de duas questões que a gente deveria ter resolvido. Beleza? Então lembra assim, se a quantidade é fixa, transformação gasosa. Se variou a quantidade, equação de Clapeyron. Beleza? Agora olha aqui, ó. Eu tenho dois gases. Tá? O A e o B. Ok? Eu vou colocar o C porque eu não vou ficar sossegado se eu não colocar o terceiro gás. Eu acho que com dois o povo não enxerga muito bem isso aqui. Olha só. Então eu tenho três gases aqui dentro. Gente, presta atenção. Olha ao seu redor, na sua casa agora. Certo? Todos os gases que estão no mesmo ambiente que você estão ocupando o mesmo volume, estão à mesma temperatura e estão à mesma pressão. Todos eles juntos estão exercendo, aliás, uma pressão. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui as variáveis pressão, volume e temperatura. São as mesmas para todos os gases. Se na sua sala tiver 1 milhão de gases, esses 1 milhão de gases estão ocupando o mesmo volume, estão na mesma temperatura e eles exercem uma pressão nas paredes das casas, das salas ou quartos, enfim, das casas de vocês. Então entendam que aqui o que vai contar muito para um gás é exercer um pouco mais de pressão ou um pouco menos de pressão na parede do recipiente, mas eu tenho que contar agora justamente com aquela quantidade que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu tenho muito gás, eu tenho uma pressão muito alta. Se eu tenho pouco gás, eu tenho uma pressão baixa. É como se muitas pessoas começassem a empurrar uma parede. Vocês sabiam que
Se você unir um certo número de pessoas e começar a empurrar uma parede, você derruba a parede. Mas se você colocar uma pessoa só, não. É o que acontece aqui dentro. Se você colocar muitas moléculas de um gás, elas vão exercer uma pressão muito grande sobre a parede do recipiente. Se o gás tiver poucas partículas, a pressão vai ser menor. É o exemplo da parede que eu falei para vocês. Ok? Então, aqui dentro, veja, quem olhar lá de fora, imagina que isso aqui é um cilindro, é um extintor de incêndio. E aqui dentro, tem um manômetro. Manômetro é um equipamento, gente, utilizado, é aquele do extintor de incêndio. Opa, entramos nos nossos 10 últimos minutos aqui. Ó, é o do extintor de incêndio. Tem um ponteirinho aqui, ó, certo? Ele tem um ponteirinho aqui. Quando você coloca gás no recipiente, esse ponteirinho aqui, ó, ele vai caminhar, certo? O que ele vai medir? Ele vai medir a pressão do gás que está aqui dentro, que entrou aqui nesse recipiente, e ele vai subtrair da pressão externa, certo? Isso a gente chama pressão absoluta do gás, tá certo? É a pressão externa, a pressão interna que entra menos o ambiente, ok? Aí, esse cara aqui, por exemplo, ele andou até aqui, esse risquinho aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Se você, imagine você agora, pegando um extintor de incêndio ou qualquer outro cilindro de ar atmosférico. Vamos lá, você foi mergulhar. Tem ar atmosférico preso dentro de um cilindro desse tamanho. Lá dentro tem ar, certo? A única coisa que tem de diferente é que o ar lá dentro é seco, não pode ter água. Tá? Senão corrói o cilindro por dentro. Então, você tem vários gases em um mesmo recipiente. Tá certo? Quando você olha para o seu manômetro, tá certo? Para o seu equipamento que está mostrando a pressão de dentro do cilindro, você sabe distinguir qual é a pressão de cada gás que tem dentro do seu cilindro? Você sabe distinguir quanto o oxigênio está exercendo de pressão, quanto o nitrogênio está exercendo de pressão, quanto o hidrogênio está exercendo de pressão, quanto o gás carbônico está exercendo de pressão? Você consegue identificar um por um? Não. Não. Por quê? Porque aqui você está olhando quem? Todo mundo junto. Todo mundo junto empurrando as paredes do recipiente. É isso que esse manômetro está mostrando. Ah, mas professor, tem como a gente encontrar a pressão de cada um deles lá dentro? Tem. Tem como. Quer ver? Vamos começar pelo gás A. Ó. Só que agora, se vocês puderem anotar, para vocês acompanharem o raciocínio, é melhor. Tá? Ó, o gás A. Que volume o gás A está? Então, quem que eu vou isolar? A pressão do gás A. Olha aqui, ó. Certo? Vezes o volume que o gás A está ocupando é o volume que todos os outros gases estão ocupando, o do cilindro ou o do sistema. Então, o volume é o da mistura toda. Todos os gases, se vocês quiserem até grifar, escrever em algum lugar, colocar no post-it, aí, ó, todos os gases de uma mistura gasosa ocupam todo o volume do recipiente. Todos ocupam o mesmo volume, que é o volume do recipiente. Certo? Aí, gente, ó, o número de mol do gás A, porque se eu for trabalhar só com o gás A, eu vou ter que trabalhar com o número de mol dele. A quantidade de pessoas que vai empurrar sua parede lá. Vezes R, que é o mesmo para todos, e todos esses caras estão à mesma temperatura. Então, o que eu posso fazer? Se eu souber quanto do gás A eu coloquei aqui dentro, ó, eu vou fazer pressão do gás A. Ó, o que eu vou fazer agora? Ó, vou isolar a pressão do gás A. Vou fazer número de mol de A, vezes R, vezes T, sobre, e vou passar o volume dividindo aqui, ó. Você pode perguntar,
Mas o volume não multiplica todo mundo aqui embaixo? Multiplica. Mas você pode deixar esse cara aqui sozinho e esse cara dividido pelo volume? Pode. Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Certo? Se eu colocar o V dividindo todo mundo, ou só esse cara e multiplicar por esse, dá na mesma. Ok? Quem eu isolei aqui, pessoal? A pressão do gás A. E se eu quiser isolar a pressão do gás B? Professor. A mesma coisa. Eu vou fazer a pressão de B vezes V é igual ao número de mol de B vezes R vezes T. Então, pressão de B é o número de mol de B vezes R vezes T sobre V. E o gás C? Eu posso calcular do gás C? Ou se eu posso? Ó, aqui embaixo, ó. P de C vezes V é igual a N de C vezes R vezes T. O que eu vou fazer? Vou isolar a pressão de C. P de C é igual a número de mol de C vezes R vezes T sobre P. O que eu fiz agora, gente? Ó, eu isolei todas as pressões parciais. Ah, professor, e se eu tivesse 10 gases? Eu ia isolar as 10 pressões parciais. Isso vocês vão ver que nós vamos chegar em uma equação, tá certo? Que é a primeira lei das misturas gasosas, que vai ser a lei de Dalton. Não sei se eu vou passar de Amagat, porque também ninguém cola. Tá? É tipo elefante branco. Não serve pra... Tá lá, mas não serve para muita coisa, não. Isso aqui serve. Tá? Então, o que eu fiz? Presta bem atenção. Isolei a pressão em A, isolei a pressão em B e isolei a pressão em C. Agora, presta atenção. Isso aqui, esse manômetro, indica o quê? A pressão de todo mundo junto, certo? Então, é todo mundo, todos os gases empurrando a parede do recipiente. Então, a pressão do A são as partículas de A exercendo força sobre as paredes do recipiente. A pressão do gás B são as partículas de B fazendo pressão na parede do recipiente. E a pressão de C são as partículas de C exercendo pressão sobre a parede do recipiente. O que esse manômetro lê é a pressão de todo mundo junto. Ou seja, é a soma dessa pressão com essa pressão com essa pressão. Concordam comigo? Lembram quando nós fizemos o exercício que falava do nível? Olha, quando o nível dentro do tubo ficar igual ao externo, a pressão é de 0,86 atm. Lembram disso? Que eu falei que quando a bolha estourava, a parte da água ficava na forma vapor, e nós fizemos que a pressão total era a pressão do oxigênio mais a pressão da água, e ele dava a pressão de vapor da água, que era 0,04 atm. Então, o que isso significa? Significa que a pressão total é a soma de todas as pressões exercidas pelos gases, por todos os gases, aliás. Ok? Então, a pressão do gás A, que o gás A está fazendo, mais a pressão do gás B, mais a pressão do gás C, vai originar o quê? Esse valor que vocês estão vendo aqui no manômetro. Ok? E agora eu vou apagar. Guardem essas equações, porque nós vamos usar na próxima etapa. Ok? Gente, essa parte dos gases é mega legal. E acho que é a mais importante do que vocês viram até agora. Tem exercícios cabulosos dessa parte. Mas vamos torcer, né, para o povo esse ano aqui ter um pouquinho de consciência e não enfiar o pé na jaca, né, que a gente fala errado, é pé no jacá, não é na jaca, né? Meter o pé na jaca seria chutar a coitada da fruta. Então, vamos torcer para o governo ter um pouquinho de parcimônia e também não ferrar ninguém, né, nas provas de vestibular, e torcer para os vestibulares pensarem da mesma maneira. Né?
Agora, ó, dentro das misturas, eu vou fazer a lei de Dalton. Pessoal, Dalton dizia o seguinte, ó, nós temos menos de 1 minuto. Se cair a conexão, volta no mesmo link, ok? Dalton dizia o seguinte, a pressão da mistura é exatamente o que eu falei, corresponde à soma das pressões parciais, a soma das pressões, da pressão que cada gás exerce na parede do recipiente, certo? Então vai ser assim, ó.